Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Pai Querer por Você, hoje, sábado 14 de maio, tá friozinho aí, né, e vai esfriar mais, hein? Eu dei uma olhada lá na previsão da temperatura, se preparem que semana que vem vai estar um gelo, eu gosto de frio, não sei meus convidados aqui, então eu tô bem contente que o friozinho chegou, porque eu sou meio calorenta, mas ó, se prepara que semana que vem vai estar muito frio. Bom dia para você que tá na sua casa, que tá no carro, tá no Uber, tá no táxi, tá trabalhando, você que tá cuidando de filho, tá lavando roupa, tá lavando louça. A gente está começando mais um Pai Querer por Você. E hoje o Pai Querer por Você vai ser um pouquinho mais curto. Não fica triste não, vai ter muita coisa boa. Mas é que hoje a gente tem o jogo do Londrina. Então hoje o programa vai acabar 10h30 da manhã. Tem jogo importante do Leque no Estádio do Café. É a 7ª rodada pela Série B. O Londrina vai enfrentar hoje o Brusque no Estádio do Café. E esse jogo você vai poder acompanhar ao mesmo tempo que ele está ocorrendo, você vai conseguir acompanhar aqui na Pai Querer 91,7, logo depois do Pai Querer por Você. Eu também vou torcer pelo Tubarão, hein? E ó, para as torcedoras do Leque, para as mulheres, eu tenho uma ótima notícia. Quem quiser assistir e torcer pelo nosso time vai ter entrada gratuita para as mulheres em todos os jogos no mês de maio. É isso mesmo, um presente do clube para todas as mulheres e mamães londrinenses. É só chegar no Estádio do Café, entrar de graça e apoiar o nosso Tubarão em qualquer setor do estádio. Mulherada, vale a torcida, hein? Eu vou estar lá e, ó, a gente se encontra daqui a pouquinho, a partir das 11 da manhã, no Estádio do Café, Londrina e Brusque. Vamos torcer, hein? E o que nós vamos conversar hoje? Você que está me acompanhando aí no Pai Querer por Você, que está no trânsito. O assunto do programa de hoje é a campanha Maio Amarelo, uma campanha para conscientização do motorista e redução dos acidentes de trânsito. Você já percebeu que está cheio de gente fazendo loucura no trânsito aqui na cidade? É gente que não dá seta para virar, que avança no sinal vermelho, que dirige em alta velocidade, freia de uma vez. Tem muita gente que dirige falando no celular ao mesmo tempo ou fica digitando aí mensagem de WhatsApp ou até lendo mensagens de WhatsApp enquanto está dirigindo. Bom, e não é só isso. O trânsito também está fazendo muitas vítimas. De acordo com os dados da CMTU, só nestes primeiros meses em 2022 já foram 18 mortes em acidentes de trânsito. O que será que está acontecendo com as pessoas no trânsito em Londrina? E para conversar comigo hoje sobre a campanha do Maio Amarelo, eu trouxe duas autoridades especialistas no assunto. Está aqui comigo para conversar no Pai Querer por Você. Hoje, pela primeira vez, olha que honra, estou muito feliz. Marcelo Cortez, diretor-presidente do CMTU. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo ao Pai Querer por Você. Bom dia, Fernanda. A honra é minha de estar aqui, ao lado do Tenente Coronel Vila, que é um grande amigo de muitos anos e um grande parceiro da nossa sociedade, que também, como a gente, tenta sempre fazer o melhor, né, Tenente? Então, é um prazer e uma honra estar aqui e estar à disposição do seu público e poder responder as perguntas e poder fazer um bate-papo aqui e a gente poder discutir um pouquinho nosso. Muito bom, e tem muita dúvida aí, a gente quer perguntar muita coisa hoje também para nos ajudar com esse monte de informação que a gente precisa, né, para a gente ter mais consciência e compreender qual é o trabalho da CMTU e da Polícia Militar em Londrina. Também estou recebendo o Tenente Coronel Vila, que é comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. Bom dia, seja bem-vindo, Tenente. Bom dia, Fernanda, bom dia, Marcelo. Para mim é uma grande satisfação poder vir aqui no seu programa e falar um pouquinho sobre educação no trânsito. Porque, afinal de contas, a educação no trânsito é aquilo que previne. A consequência da violação da norma é outra, mas seria ideal realmente que as pessoas tivessem mais consciência. E esse é um momento propício para que nós possamos conversar com as pessoas a respeito desse tema tão importante que esperamos que, a partir desse bate-papo, alguns aspectos desta consciência aflorem em cada um dos cidadãos que estão acompanhando o programa. Muito obrigado pelo convite e para mim é uma grande satisfação. Obrigada. Eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para o Major Sérgio Dalben. Eu estive com ele no dia do lançamento da campanha Maio Amarelo, foi a convite da secretária de Educação, numa escola municipal, para o lançamento da campanha. O Major veio conversar comigo, falou: Fernanda, estou sempre ouvindo o Pai Querer por Você. Major, um grande abraço, muito obrigada pelo carinho, pela audiência de
de estar com a gente todos os sábados. Eu sei que ele não pôde comparecer hoje no nosso bate-papo, mas eu sei que ele está nos ouvindo neste momento. E vamos bater o nosso papo. Vamos começar a conversar. Eu sei que no dia 4 de maio agora, nessas últimas semanas, a última semana, né? A gente teve o lançamento da campanha Maio Amarelo na Escola Joaquim Pereira Mendes, como eu acabei de comentar. E a partir deste lançamento que começamos com várias ações na cidade de conscientização sobre as regras de trânsito em Londrina. E foi super bonito o lançamento da campanha na escola para as crianças, né, com educação no trânsito, teve fantoche, bonequinho, teve apresentação, eles ficaram muito felizes e de uma forma muito lúdica e muito gostosa, as crianças aprenderam quando que pode atravessar na faixa de pedestres, então foi muito gostoso, fiquei muito feliz de estar nesse dia para poder assistir essa campanha, o início dessa campanha tão importante para as nossas crianças e para a nossa cidade. E aí eu quero saber de vocês o seguinte, para vocês, o trânsito de Londrina, pelo volume de carros e de motos circulando, ele pode ser considerado um trânsito violento? Olha, Fernanda, eu entendo que não há como mensurar uma vida que se perde, tá? Então, eu costumava dizer para os meus comandantes, já quando tenente, capitão aqui no batalhão, o seguinte, que por mais que nós baixemos os índices de mortos em acidentes, em trânsito, enquanto houver uma pessoa a ser protegida, nós não podemos e não devemos comemorar. Nós temos que continuar as nossas campanhas educativas preventivas e não podemos deixar de fazer a fiscalização, que não tem por propósito, como muitos afirmam, às vezes quando são sancionados, arrecadar nada, até porque nem sempre esse dinheiro volta para a gente mesmo, né? Ele é revertido de forma uniforme para todo o Estado. Sim. A ideia é justamente mexer, às vezes, no bolso da pessoa, do infrator, né? E é uma sanção que, observe, se comparada com o direito penal, ela é muito inferior. Mais educativa Mas do ela que, é de mais fato, educativa, punitiva, né? Então, na realidade, assim, sabe, eu tenho comigo a concepção de que é melhor você aplicar uma sanção mais branda, mas que venha rápido, do que você ter combinado uma sanção que seja enorme, severíssima, mas que nunca chegará. E essa é uma característica do trânsito, né? O direito administrativo sancionatório. Se você violou a norma, você vai ser punido. Mas melhor do que ter que punir é que as pessoas tenham a consciência de que, independente da presença policial na rua, ele deve observar as normas de trânsito, e isso tem por objetivo preservar vidas. Tenente, eu estava conversando com vocês dois aqui, né, com meus convidados, antes de começar o Pai Querer por Você, dizendo que só quem perdeu um ente querido num acidente de trânsito reconhece, talvez, ou veja o tamanho da importância, né, da gente conscientizar as pessoas. Muitas pessoas têm consciência, mas quem perdeu um ente querido no acidente de trânsito tem, eu acho que isso até como meta de vida, de informar as pessoas, de tomar mais cuidado, né, com relação às regras de trânsito. A minha família, infelizmente, perdeu 2 pessoas em acidentes de trânsito, né? O meu avô perdeu 2 filhos, meu pai perdeu 2 irmãos em acidente de trânsito, lá no ano de 74, 76, foi um baque muito grande para a família, vocês devem imaginar, e até hoje a gente sofre os resquícios dessa dor e de todo esse sofrimento que foi causado. Então, a gente precisa cada vez mais falar da importância de conscientizar as pessoas, a nossa sociedade, de que essas regras não são para punir, e sim para que a gente possa ter mais segurança e perder menos vidas no trânsito, não é? E eu queria aproveitar e perguntar para o Marcelo, já que eu acabei de perguntar se o trânsito de Londrina é violento, e tem muita multa, Marcelo, o povo gosta de saber da multa, porque o povo fica falando, Londrina tem uma indústria de multa, e talvez se esqueçam do real motivo das pessoas serem multadas, não é? Bom, eu sempre falo, né? Se existe a indústria da multa, é porque existe a fábrica do infrator. Verdade, então, gostei da resposta. Infelizmente, é uma prática que as pessoas têm comumente de infringirem a norma, e como sanção recebem autuações. E isso, vou ser bem sincero, se fossem todos autuados por tudo que acontece no trânsito, seria muito mais. Então, até aproveitando o que você falou em relação à escola Joaquim Mendes, que foi o lançamento, nós estamos com um projeto pioneiro no sentido de levar às escolas essa comunicação com as crianças, Major, para tentar, Major, não, perdão, Tenente Coronel,
levar as crianças essa conscientização de como se comportar, afinal de contas elas também fazem parte da dinâmica do trânsito como pedestres, né? E foi tão bonito, né, as crianças poderem aprender e a gente quer fazer não só no Maio Amarelo, com a ajuda da polícia, com a ajuda da guarda, a gente poder fazer ações perenes, que 132 escolas municipais sejam alcançadas por esse projeto. Esse projeto consiste em habilitar professores a darem aulas com conteúdos visuais e lúdicos, para que ele possa ser até uma matéria de 10 minutinhos na semana, sempre relembrando a criança, rememorando como se comportar. Então, é uma das ações do Maio Amarelo, várias outras ações que a gente vai estar aqui discorrendo, mas eu creio que a gente, como o tenente disse, se a gente conseguir chegar na criança, conseguir a conscientização e principalmente que a educação seja a principal ação e não a infração, a gente vai ter um trânsito melhor, um trânsito seguro. Você perguntou se a gente tem um trânsito violento. Infelizmente, nosso trânsito é violento. Nós temos um número de carros muito grande, a nossa frota é muito grande. Muito grande, né? Nós temos cerca de 420 mil né, veículos hoje cadastrados em Londrina. E nós temos alguns gargalos, alguns problemas. E infelizmente, o que a gente mais tem visto é a desobediência. Antes se falava, né? Álcool e direção não combina. Hoje, eu diria que álcool e direção não combina e excesso de velocidade, né? E celular também, que hoje eu acho que é um problema. O excesso de velocidade. Complementando o que disse o Marcelo, a situação de trânsito também é uma questão cultural, né? Você ainda falava antes de iniciar o programa, Fernanda, e eu concordo com você, que a gente vem de uma geração em que o cinto de segurança ele não era utilizado. As pessoas não gostavam de usar o cinto de segurança. Eu sou de uma época que, quando adolescente, eu vinha na Higienópolis, eu sou do Londrina, vinha na Higienópolis, o cara que vinha de capacete era chamado de astronauta, todo mundo tirava sarro. Né? Então, as pessoas não usavam cinto de segurança, capacete. O pessoal dirigia, utilizava moto e assim por diante. Então, essa cultura ela foi mudando aos poucos, em primeiro lugar, pelo advento do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a prever as consequências, né, preceito secundário para a violação de quem pratica a infração. E um exemplo de que esta construção cultural ela é importante desde a tenra idade, você falou da sua família, é o meu filho. O meu filho hoje tem 25 anos. Mas ele teve aula com policiais da companhia de trânsito, uma vez, no colégio no qual ele estudava, ele era muito pequeno, e lá foi ensinado a respeito do cinto de segurança. Né? Então, até quando você entra no carro, antes de funcionar, até hoje, se você não coloca o cinto, ele te cutuca. E quando ele era pequenininho, já fazia isso. Ou seja, a criança, na verdade, ela é um instrumento de absorção de informação muito concreto, muito edificado. Exatamente. É uma coisa que você constrói para o resto da vida. Então, primeiro lugar, cultura e educação. E depois vem a consequência daqueles que, a despeito da cultura e da educação, insistem em violar a norma de trânsito. Você sabe que eu achei tão interessante essa educação de trânsito lúdica que foi colocada no lançamento da campanha para as crianças lá da escola municipal, e eu fiquei pensando lá em casa, eu tenho um de 17, mas eu tenho um de 7, e acontece exatamente isso que você falou, tenente. Então, se eu entro no carro, e às vezes eu não consegui colocar ele na cadeirinha, ele ainda usa o booster, né, aquela poltroninha, com 7 anos, e aí, se às vezes eu entro no carro e eu vou colocar o cinto por dentro do carro, quando eu já estou dentro do carro, eu falo, mamãe, a cadeirinha. E se o telefone toca, ele fica tenso. Então, assim, a criança, ela tem muita consciência sobre o que pode e o que não pode. Ela assimila muito rápido. E ela nos cobra os pais, né, a andar na linha. E isso é muito bom. Por isso que, além de conscientizar a criança para evitar acidentes, né, na hora de, por exemplo, atravessar a rua, né, na faixa de pedestres, as crianças também são uma forma de fazer com que os pais andem na linha, são instrumentos de maior que constrangimento, né? É isso mesmo. Muito constrangedor o filho e nos constrangem algumas vezes. Não pega o celular, já está dirigindo. Exatamente. Aí você olha uma lição de moral que o seu filho dá, e você que quer dar exemplo,
é a melhor coisa que acontece. Isso, que, por outro lado, dá muito orgulho. Fala, que bom que ele já tem essa bom, né? consciência. Olha, você que está chegando agora, a gente está no Pai Querer por Você, especial desse sábado, que vai terminar mais cedo, porque 11 horas tem o Jogo do Leque, e eu estou aqui conversando com duas autoridades sobre trânsito. Hoje o papo é o Maio Amarelo, essa campanha de conscientização é para evitar acidentes de trânsito. Como o tenente já falou, uma vida é uma vida. Então, se a gente ainda tem 18, como tivemos agora, né, em 2022, 18 mortes, você pode até achar que 18 mortes de trânsito é um número pequeno, né? Se a gente pensar que foram 18 famílias que ficaram abaladas, que perderam seu ente querido, é muita gente. A gente gostaria muito que a gente chegasse aqui no momento e dissesse, olha, ninguém morreu no acidente de trânsito, né? E é para isso que vocês trabalham, é para isso que a gente está tendo essa campanha, né, de conscientização para evitar que muitas famílias sofram, talvez, um falecimento de um ente que a gente ama tanto por um acidente, às vezes uma bobeira, né, no trânsito, que pode sim destruir uma família toda. E a gente está falando um pouquinho sobre infração de trânsito. Quais são as infrações mais cometidas? Vocês têm esse levantamento? Nós fazemos hoje, Fernanda, cerca de 12 horas ininterruptas de blitz todos os dias. Quantas horas? 12 horas 12 horas ininterruptas. São 2 grupos de blitz que se revezam e que fazem essas operações. Em toda a região de Londrina, às vezes até atendemos Cambé, Ibiporã e Guaravera, os distritos, enfim. Né? E nós temos percebido, por exemplo, que o número de infrações de trânsito praticadas por motociclistas é muito grande. Nós temos, às vezes, uma média de 20 apreensões de motocicletas por dia. Né? Então tem mais infração de motociclistas do que em veículos. E assim, isso acontece muito. Eu tento sempre tomar o cuidado para não estigmatizar classes. Claro, tá? claro. Então, a gente percebe que a pressa do dia a dia dos motociclistas para aumentar o recurso para prover o seu próprio sustento e de sua família faz com que eles se deixem em segundo plano na própria segurança. Então, se você observar o número de apreensões desse ano proporcionalmente com o ano passado e retrasado, ele aumentou muito. Qual que é o objetivo nosso com isso? Não é perseguir nenhuma classe e tampouco os motociclistas. A maioria dos nossos motociclistas, felizmente, dirigem corretamente e têm consciência do que fazem. Mas alguns realmente fazem aquele zigue-zague no meio do carro, né? Deixam alteram, né, o dispositivo do escapamento, que é uma reclamação não só do trânsito, mas de toda a população. De toda a população. Entendeu? Aceleram demais, furam semáforos, andam em contramão, utilizam a faixa de segurança para fazer a transposição de vias. Isso acontece muito. Né? Isso acontece muito na Ayrton Senna. O pessoal pega aquelas faixas de segurança e fazem os retornos naqueles locais. Então é muita loucura. Nós temos que pensar que prover o sustento é importante, mas não adianta você andar rápido se você não vai chegar onde você quer. É melhor chegar atrasado do que não chegar. Eu sempre falo isso. É melhor chegar atrasado do que não chegar. Do que não chegar. Eu diria o seguinte: uma professora minha, até falei isso na Câmara Municipal outro dia, Maria Luísa Zanini, né, deu aula para mim no Colégio Marciri, no Champanhã, e em certa ocasião, quando eu fui viajar, ela disse o seguinte, fala para o seu pai ir devagar para chegar rápido. Então, na verdade, parece uma linguagem figurativa paradoxal, mas não é. É verdade. Você vai devagar, você respeita as normas de trânsito para chegar rápido, sem qualquer tipo de transtorno. E, principalmente, íntegro, incólume. Exatamente. Marcelo, e na CMTU, vocês devem ter um levantamento de multas de trânsito, né, a partir dos autos de infração, as infrações que são mais cometidas. Ainda é excesso de velocidade? Infelizmente, o excesso de velocidade. O excesso de velocidade tem sido um avanço de sinal também, tem sido um problema muito grande. Mesmo com os radares fixos, nós não estamos mais utilizando os radares móveis. Quantos são os radares hoje em Londrina? São 65 radares e 40 câmaras de monitoramento, que são inclusive espelhadas com a própria Polícia Militar. As câmaras têm mais um intuito de mobilidade urbana, uma questão de segurança, enfim, mas também podem ser utilizadas para aplicação de alguma sanção, caso a autoridade, a polícia ou a própria CMTU verifique alguma situação que seja ilícita ou seja contrária à lei. Então, mesmo com todo o comunicado de onde tem os radares, de toda a sinalização que hoje nós temos, as pessoas ainda insistem na prática de cometerem infrações, e todos os dias. É comum
infelizmente é o que o tenente está dizendo, quando você, pela agilidade da moto, eu creio que a moto seja o assunto aqui por conta da própria agilidade de como se E deslocar. da sua vulnerabilidade. Da vulnerabilidade, né? Porque um Então, não acidente é na nada moto contra o motociclismo, é que ele uma está com o corpo preocupação exposto, maior. né? lógico, Então exato. os danos físicos A provavelmente são possibilidade- maiores, Qualquer né? batida, por mais leve que Possibilidade. seja de uma moto em alta Perfeito. velocidade, traz o risco de óbito, né? É diferente de um veículo automotor, né? Que embora também se envolva muito em acidente, mas você tem uma proteção, são 4 rodas, então, por exemplo, Hoje tem muito airbag, né? Alguns veículos sem leve airbags. acidente não vai fazer com que você tenha um problema de perda da sua vida, mas você vai ter lá danos materiais que são Exatamente. reversíveis. Exatamente. Agora a vida é Ah, e irreversível. as sequelas que ficam, né? Nós temos muitas pessoas com sequelas, né? Em Exatamente. razão de acidentes de trânsito, que deixa de ter o seu ofício, Sim. de deixar de fazer sua profissão justamente por um acidente, por um descuido, Sim. enfim, que coloca não só a vida dele em risco, mas também de uma família, de outras pessoas. Então, o que a gente quer com o Maio Amarelo, junto com toda essa programação que nós realizamos, é que as pessoas tenham conscientização. A conscientização vem da educação. Infelizmente, nós temos uma cultura da desobediência. A nossa cultura Que não é só no trânsito. Não é só no trânsito. Infelizmente. E E- o trânsito reflete essa E cultura. um outro detalhe interessante sobre a questão dos radares, sinalização e aplicação de multa, e aquele discurso, com todo respeito, com o qual não concordo, de que existe uma captação de recursos através da indústria da multa. O cidadão ele tem que entender o seguinte: ele tirou a habilitação, ele está habilitado, ele tem que dirigir de acordo com as normas. Se na pista em que ele está, de rolamento, está escrito 60%, ele tem que andar a no máximo 60%. Se ele andar a 70%, ele está errado. Então, não adianta jogar a culpa na câmera que está lá para fazer o auto de infração. É ele que está errado, ele violou a norma. Ele não pode violar a norma, independentemente da colocação ou não dos radares. Ainda que ele não concorde. né? Ainda que ele não O concorde. radar por si só ele não multa. Exatamente. Só multa quem? É quem pratica a infração. É Quem isso pratica mesmo. infração, então, Olha só, hoje a gente está falando sobre a campanha do Maio Amarelo de conscientização da legislação de trânsito, porque quem respeita a legislação de trânsito pode salvar vidas, né? Sua própria vida, da sua família, dos seus amigos. Então é muito importante a gente conversar sobre esse assunto, falar sobre educação de trânsito. A gente falou sobre educação de trânsito com as crianças nas escolas. Estamos falando também da multa, que todo mundo fala que tem indústria de multa, mas como eles estão colocando aqui, né, só tem multa para quem gera uma infração de trânsito, para quem desrespeita a regra. E antes da gente ir para o intervalinho, eu queria falar um pouquinho de uma parceira nossa aqui do Pai Querer por Você, que é a Lotérica da Madre. Quando você for jogar em alguma loteria da Caixa, vá na Lotérica da Madre. Lá, além de você receber o seu comprovante físico para poder te retirar o seu prêmio, o pessoal de lá da Lotérica da Madre ainda é especialista em bolões. E você já sabe, né? Bolões com mais números aumentam muito a sua chance de ganhar. As especialistas em bolões da Lotérica da Madre vão conseguir te ajudar a investir da melhor maneira. E fuja de sites não autorizados pela Caixa, porque você fica sem garantia de receber o seu prêmio. Então aposte na Lotérica da Madre, porque lá você leva um comprovante e o seu bolão é oficial. E foi lançada mais uma nova opção de aposta, a Mais Milionária. O prêmio para quem aceitar os números sorteados começa em 10 milhões de reais. Então siga a Lotérica da Madre no Instagram pelo @Lotérica da Madre, tudo junto, ou chame uma das especialistas pelo WhatsApp da Lotérica da Madre, pelo 43 3337 1117. Vou repetir, 43 3337 1117. E saiba como apostar sem sair de casa. Bom, gente, a gente vai fazer um intervalinho. Já já a gente volta com mais Pai Querer por Você. A gente vai continuar falando sobre educação no trânsito, a campanha do Maio Amarelo. E hoje, para você que está chegando agora, o programa vai só até às 10h30 da manhã, porque a gente tem jogo do Londrina. Até daqui a pouco.
Olá, olá, estamos de volta com o Pai Querer por Você. Hoje a gente está falando sobre o Maio Amarelo. Você já ouviu falar do Maio Amarelo? É uma campanha de conscientização para redução dos acidentes de trânsito. Acho que tem em todo o país essa campanha e aqui em Londrina também está acontecendo. Eu fui no lançamento no dia 4, acho que esse 4 de maio, no lançamento dessa campanha. Eu estou aqui com duas autoridades para poder falar um pouquinho dessa campanha do Maio Amarelo, que é tão importante para que a gente não perca tantas vidas, né, e que a gente consiga respeitar as regras de trânsito. É uma questão cultural. O próprio coronel já colocou aqui no nosso bate-papo. Estou aqui com o Marcelo Cortez, que é diretor-presidente da CMTU, e com o tenente-coronel Vila, que é o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, e a gente já conversou no primeiro bloco sobre muitas coisas, teve muita informação boa e a gente vai continuar batendo esse papo. E só para avisar você que está chegando agora no Pai Querer por Você, que hoje o Pai Querer por Você está um pouquinho mais curto. A gente vai terminar às 10h30 da manhã, porque hoje tem jogo do Londrina no Estádio do Café. Então a gente vai terminar às 10h30. O Londrina vai jogar contra o Brusque na 7ª rodada pela Série B. Então logo depois do Pai Querer por Você, você vai ficar com a equipe total da Pai Querer para poder acompanhar o jogo do Londrina a partir das 11 horas da manhã. E vamos continuar nosso bate-papo. E eu fiquei sabendo que uma das ações da campanha do Maio Amarelo foi uma blitz que vocês, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e a CMTU, realizaram nessa semana passada, em frente ao Parque de Exposições Ney Braga, e os motociclistas que estavam irregular tiveram a punição prevista, né, na legislação, mas quem estava com tudo em ordem, tudo em dia, recebeu até uma premiação. Eu quero que vocês contem um pouquinho, porque a gente não ouve falar, né, que quando você está fazendo a coisa certa, você tem premiação, porque é obrigação fazer a coisa certa. Mas eu achei muito interessante. Conta um pouquinho como é que foi essa campanha aí, dessa blitz. Na realidade, a gente parte do princípio de que, conforme já dissemos anteriormente, a educação é o melhor viés para se conscientizar as pessoas. E a ideia principal desta sinergia que fizemos, né, Marcelo? Exatamente. CMTU, Polícia Militar, outros órgãos, a Ciretran, pessoas da comunidade como um todo participaram desse evento, e o objetivo era justamente trazer um foco diferenciado, não só a fiscalização, mas fazer uma conscientização e premiar as pessoas que eventualmente estivessem andando corretamente. Eu acho que isso demonstra o quê? Que embora a polícia, a CMTU e outros órgãos com poder de polícia exerçam fiscalização e às vezes até apliquem sanções, esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é conscientizar. Pudermos nós chegarmos um dia, né, num patamar em que não houvesse mais acidente e que todas as pessoas cumprissem rigorosamente o que diz a lei. Então essa semana é uma semana simbólica. É uma semana simbólica, mas que deve despertar muito fortemente a sensação de que todos nós somos corresponsáveis por uma cidade mais segura. E eu sei que o pessoal recebeu um kit. O que tinha nesse kit, Marcela? Tinha todos os bons condutores, né, que nós, assim podemos denominar, receberam alguns mimos da CMTU, do Detran, uma camiseta, um álcool gel pequenininho para poder carregar, uma mulher poder carregar na bolsa, enfim. Mas, na verdade, o intuito era justamente conscientizar e trazer a pessoa como é que faz bem para a gente quando a gente está fazendo a coisa certa, exatamente. É uma sensação muito boa e creio que as pessoas também se sentiram valorizadas, né? Infelizmente, a gente tem, às vezes, a prática de alguns que acabam não obedecendo, e nosso intuito lá não era fazer uma operação, mas acabou acontecendo. Às vezes você se depara com uma situação tão atípica que você acaba. Até porque as pessoas, eu ia até complementar, até porque as pessoas que estavam nessa blitz, né, e que estavam com seus impostos atrasados, enfim, ou que o carro, às vezes, né, não teve a manutenção devida, e aí, às vezes, está com uma situação irregular, as pessoas precisam compreender que, às vezes, isso também é um motivo para gerar um acidente, né? Nós temos que ter em mente essa situação do perigo concreto, que as pessoas, quando estão circulando com seus veículos sem equipamentos obrigatórios, por exemplo, acarretam à sociedade, às demais pessoas que estão na via. Então, não me parece correto que, realizando uma blitz ainda de conscientização,
que nós recebamos dentro da Blitz um veículo que está oferecendo risco à circulação de pessoas e que liberemos esse veículo. Exatamente. Seria uma coisa muito contraditória. Então, lamentavelmente, apesar do foco conscientizatório que tinha a ação, em alguns casos não há como. Não dá para fazer vista grossa, né? Você tem que cumprir o seu dever. É isso mesmo. E eu queria perguntar uma coisa para vocês. Agora tá na moda a tal da scooter, né? Eu nunca andei numa scooter, mas eu sei que tem muita gente que tá andando com essas motinhas. Eu não sei como é que. Tem além de scooter, Elétrica, tem moto elétrica. E já existe uma legislação para poder utilizar essas motos elétricas, Marcelo? Na verdade, quando lançado ainda não havia, ficou uma brecha, zona né? cinzenta ali entre a regulamentação ou não. Uhum. Agora já está regulamentada, ela vai ter Tem emplacamento, tudo? emplacamento. O que a gente estava vendo, né? Embora seja elétrica, ela alcança uma velocidade que coloca o cidadão numa situação de alto E risco. o pedestre também, né? Chega a pegar 60, 80 Nossa, km por hora. Aí você vê crianças dirigindo, adolescentes, que não poderiam estar dirigindo, não é pelo fato de ser uma moto elétrica ou de menos potência, que poderia estar, às vezes, na mão de uma pessoa que não estaria devidamente habilitada. Mas Sem na capacete, ciclovia, né? por exemplo, do Lago 2, vocês Lago devem 2. ter visto alguma momento, Sim, pessoas sim. andando. Né, Na praia, então, nem se nem fala, se tinha um fala. monte, Então, né? Quase foi atropelado, inclusive, naquela na praia. velocidade ao que alcança o Exatamente. veículo, ela com certeza pode ser perigosa tanto para quem conduz quanto para quem é atropelado. Então, eu creio que foi feliz, né, o legislador Sim, quando sim. fez a alteração e integrou ao contexto jurídico de fiscalização de trânsito esses tipos de veículos. Nós deparamos com uma situação aqui no lago, como bem dito, que a pessoa ela aluga. E o aluguel é para qualquer um que chegasse, pagasse o valor pelos 15, 20 minutos. Então, isso podia ser adolescentes que talvez não tivessem a habilidade necessária, ou de repente um pai com uma criança sem o devido capacete. Como bem disse o coronel, a moto, o anteparo da moto é o próprio corpo, né? Exatamente. Você imagina, acontece um acidente, junto com pessoas ali transitando como pedestres, enfim. Nós ficamos numa situação difícil. Sim, imagina. A CMTU ficou, a própria polícia, às vezes, tinha acionado pela população, mas nós não tínhamos como agir. Agora, já diante da regulamentação, nós vamos estar agindo. Inclusive, aquela pessoa que faz ali o aluguel, ele já está consciente de que agora elas poderão ser apreendidas caso não estejam de acordo com as regras. E justo, né? Tem regra para tudo, inclusive para isso, porque senão vai colocar a vida de quem está conduzindo essa scooter ou dos pedestres, quem está ali também transitando, também coloca a vida dessas pessoas em risco. Marcelo, qual que é a principal preocupação da CMTU no que diz respeito ao trânsito de Londrina? O que tem sido prioritário para a CMTU? Primeiro, que as pessoas respeitassem a sinalização de trânsito, né? Eu sempre brinco, coronel, que quando a gente vai fazer a prova para habilitação, a gente só estuda para aquele dia, né? E parece-me que a gente não aprende, depois não pratica, né? Então nós temos um grande problema ao entorno das escolas, né? Das A escolas? própria regra de trânsito, o Código de Trânsito fala que você se aproximar a uma área escolar é 30 km por hora. Independente até se tiver uma placa ou não, é o que prevê a norma, né? Só que às vezes as pessoas entendem que como ali não tem ninguém, passa 60, 70 por hora. E você está passivo de uma criança sair de um carro, você tem um entorno, uma mãe às vezes parar em fila dupla, enfim. O que nós temos deparado, infelizmente, que eu até falei anteriormente, nós temos a cultura da desobediência. Ah, não, eu só parei o carro rapidinho, fui deixar ali minha filha. Ah, não, também não estou falando da mãe, mas de todos. Sim. Ah, não, os aplicativos às vezes falam, sempre estou só, multa aplicativo. Primeiro, nós não sabemos quem é aplicativo ou não. Nós se vemos uma regra sendo infringida, independente de quem quer que seja, ele vai ser devidamente autuado. O que acontece? Hoje a gente para em em fila dupla, nós invadimos a faixa, não respeitamos o pedestre, o entorno de escolas é um grande problema, enfim. O que nós estamos com um grande problema mesmo é a questão da obediência às regras de trânsito. O que nós tentamos fazer? A sinalização melhor, a cidade está mais bem sinalizada, Sim, muito bem. mais organizada, só que a organização traz também, né, coronel, traz uma fiscalização maior, traz também uma responsabilidade maior, porque não adianta só o poder público atuar, nós, cidadãos, também temos que fazer a nossa parte. O poder público, às vezes, ele peca em não fazê-lo.
mas quando faz, o cidadão também tem que fazer sua parte. Então, eu creio que hoje nós estamos conseguindo avançar um pouquinho em relação à sinalização que está melhor, as pessoas terem mais a oportunidade de só não obedecerem se não querem, né? Nós estamos um grande problema aqui em Londrina nas rotatórias. Parece que as Marcelo, pessoas têm dificuldade de fazer uma rotatória. Eu não sei se você concorda com o meu posicionamento, mas a maioria dos acidentes, as pessoas reclamam muito de falta de sinalização, mas a maioria dos acidentes ocorrem em lugares bem sinalizados. Exatamente. Ou seja, a pessoa viola a norma. A norma é clara, ela é objetiva. Se ela parasse no semáforo, né, se ela parasse na faixa de pedestre, não haveria o atropelamento e assim por diante. Então, a maioria dos casos em que aí querem fazer lá, por exemplo, um quebra-mola. Poxa, mas já está tudo sinalizado. Exato. É só você obedecer a sinalização, não tem que ter quebra-mola, né? Aí você tem que colocar, eles querem que coloque um quebra-mola para, né, adicionar isso à sinalização numa situação em que já há a sinalização adequada. Ele é que está violando a norma. E, Coronel, você sabe que o Marcelo falou uma situação que eu sempre tive isso comigo, e minha mãe sempre falou isso para mim e para as minhas irmãs, né? É só um minutinho, é só agora para fazer tal coisa, e aí você acaba desrespeitando a legislação. Mas minha mãe sempre falava o seguinte: imagina numa situação que você não está prevendo, de uma criança sair correndo do carro da mãe, né? Por exemplo, a situação que o Marcelo colocou, o exemplo da escola. Uma mãe abre a porta do carro para colocar, uma mãe, um pai, para colocar essa criança dentro, coloca a lancheirinha, primeiro essa criança sai correndo porque vem um amiguinho do outro lado da rua. É naquele momento que às vezes você não está obedecendo a velocidade ou a faixa, e aí você atropela essa criança. Então, essas coisas podem acontecer. Você imagina você viver com um sentimento de que você causou alguma lesão ou até matou uma criança numa situação dessa, dizer, por que eu fiz isso? Não dá para voltar o tempo, né? Já foi, já aconteceu. E tem outro detalhe, Fernanda, importante, que a gente está falando aqui de preservação de vidas, mas também existe uma questão viária, uma questão de fluxo, urbanística, que deve ser considerada. Mobilidade, entendeu? né? Então, você para, por exemplo, numa Pio 12 aqui em Londrina. Pô, o centro de Londrina ele não foi criado para esse fluxo de pessoas. Exatamente. Você para numa pré-escola, né, e fica lá, às vezes, 5 minutos, você cria um congestionamento enorme. Tá? É muito ruim. Então, para a mobilidade de veículos e motocicletas é muito ruim e isso torna o risco de acidentes também maior. É que às vezes a gente não tem consequência, né? De que um ato tão pequeno pode gerar um problema assim, tão né? grande, Você aborda né? o camarada e fala o seguinte, e aí quando você vai chamar a atenção dele, e não é nem multar, orientar, ele fala, pô, brincadeira, em tanta coisa para fazer, você mexer com o trabalhador. Fala, tanto não, bandido lá solto e você vem, não é uma questão de você trabalhador, brincadeira, digo eu, cidadão, o senhor está aqui em em pista dupla, num local onde só cabe 2 carros. E no horário de picos, 18 horas, por exemplo. Exatamente. Você cria um problema seríssimo para a mobilidade urbana. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, né? Eu creio que nos estudos de plano diretor que vêm sendo feitos, sim, felizmente, tudo aquilo que vem sendo feito em Londrina já vem contemplando, né, pistas mais largas. Para encontrar melhores soluções para os nossos problemas hoje. Mas aquele problema central nosso, ele é muito difícil de resolver. Então, lá, de fato, não há condição de que as pessoas se deem ao luxo de parar em fila dupla. E aí nós temos que fazer a fiscalização. Vamos aproveitar e falar disso, né? Já que a gente está falando de mobilidade, quero começar. Para a gente deixar uma coisa bem... Que diga, Marcelo. Claro, é que todo acidente, ele é precedido de uma infração. De uma infração. Com raríssimas exceções. Pode ser que a pessoa passe mal, tenha um mal súbito, enfim. Mas, invariavelmente... Ou bebeu e dirigiu, ou estava no celular, ele é ou velocidade. De uma infração. É avanço de sinal, excesso de velocidade, não observância às regras daquele local, enfim. Então, bota na cabeça, acidente, ele é precedido de uma infração. Alguém comete uma infração. Marcelo, o Coronel estava dizendo sobre a questão da mobilidade, de regiões onde a gente tem hoje em Londrina um problema de fluxo, né, por excesso de veículos, e a gente está com muitas obras na cidade, né, então realmente a CEMITOL está trabalhando, né, e tem muito projeto importante acontecendo na cidade, na questão de infraestrutura, mas infelizmente essas obras em determinadas regiões geram um problema maior de mobilidade. Eu imagino que o povo tá reclamando, não tá, Marcelo? Não, reclama. Na verdade, o londrinense ficou desacostumado de obras, né? Infelizmente, nossa cidade ficou um tempo muito grande sem obras estruturais de mobilidade.
podemos citar aqui o viaduto da 10 de dezembro, né? Teve os seus transtornos, mas olha o benefício que trouxe a nossa cidade, né? Eu creio que aquele da Rio Branco vai ser o principal corredor para a Zona Norte, né, Coronel? E isso vai trazer para aquela região um fluxo de desenvolvimento muito grande. E logicamente que isso gera um transtorno, mas eu creio que o londrinense ele começou a ver que é bom, que é boa a coisa, que isso traz benefícios. O progresso ele acaba requerendo um pouco de sacrifício de cada um. Exatamente. Né? Porque essa é uma questão temporária que, ao final das contas, do ponto de vista de mobilidade, de urbanismo, vai facilitar a vida de todo mundo. Então, nós queremos uma estrutura viária melhor, então a gente vai ter um pouco de paciência. E nesse sentido, de fato, o governo municipal investindo muito, e a gente percebe isso por toda a cidade. Exatamente. Né? Então, a grande preocupação tem sido essas obras estruturais, o prefeito Marcelo tem se baseado. Nós temos 2 grandes obras que também ajudarão o fluxo aqui na região sul. A continuação da Valdemar Spranger, sim, por exemplo, nós conversamos. Que vai ser um grande gargalo que você vai tirar ali da região sul. Exatamente. Isso ajuda em tudo. Agora, que as pessoas têm que entender que vai ter um transtorno ou outro. Essa questão da Porta Madre com a Ayrton Senna é um lugar que já está passando do ponto em relação ao shopping, aos condomínios, a região foi crescendo. Muito rápido, né? Para lá, com aquela questão da zona de amortecimento que já está resolvida. Então, o progresso vai vir para aquela região também. Então, Londrina tem que ir se preparando. É como o coronel falou. Vai incomodar, mas é para resolver. Há locais que você não vai conseguir mais pelo tempo, pela construção da cidade. Nós vamos ter que pensar outras formas. Claro. Grandes cidades fazem. E nós vamos ter que fazer. Agora, organizar traz transtorno. Às vezes mexe com você. Eu não gosto que mexe com a minha comodidade. Tá. Mas não tem problema. Mas estão fazendo um bom trabalho, Marcelo. É isso que é importante. Estão fazendo um bom trabalho. Ó, a gente vai fazer um intervalinho. Hoje a gente está falando sobre Maio Amarelo. Você que está chegando aqui, vai ter um intervalinho agora. Já já a gente volta com o Pai Querer por Você. É o nosso último bloco, porque hoje a gente termina às 10h30 da manhã, porque tem jogo do Londrina. E aí você vai poder acompanhar pela Pai Querer 91,7. Já já a gente volta.
Estamos de volta com o Pai Querer por Você no terceiro e último bloco do nosso programa hoje. Ele já é tão curto normalmente, eu fico tão triste quando tem que terminar o programa. Agora hoje está mais curto ainda, mas por uma boa razão, porque hoje tem jogo do Londrina no Estádio do Café a partir das 11 horas da manhã. Então a gente vai terminar o programa mais cedo hoje, agora às 10h30 da manhã. E aí eu quero aproveitar, porque hoje nós estamos conversando sobre a campanha do Maio Amarelo. Estou com duas autoridades aqui conversando comigo. Uma honra recebê-los aqui hoje no Pai Querer por Você, o Marcelo Cortez, que é o diretor-presidente da CMTU, e também com o Tenente Coronel Vila, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. Já contaram várias histórias, falaram da campanha de conscientização, mas eu quero fazer uma pergunta que eu acho que meus ouvintes iam querer fazer. Deve ter situação inusitada de blitz. Não deve? Vocês devem ter algumas historinhas. Pode contar, não? Tem algumas histórias aí que... Algumas não dá para contar, conto que pode. Esses dias, né, a própria polícia também participou junto com a guarda. Infelizmente, a apreensão de uma moto estava com R$245 mil de multas. Nossa! Ou seja, o cidadão utilizava o veículo para cometer infrações e colocar a vida dele em risco e a vida das pessoas, das famílias. Que absurdo! Da minha. Pois é. Então, qual o valor de multa? R$245 mil. Que é isso? Uma outra situação também que nos chamou a atenção, coronel, um cidadão foi com um veículo buscar sua moto no pátio, né? Acho que era R$4 mil, alguma coisa assim, a moto, ele foi lá, tudo bem, pagou, e na hora que ele foi retirar a moto, falou, só que o senhor deixa o carro. O carro estava com R$12 mil de multa, né? Ou seja, o cidadão tem horas também que causa... Você percebe uma falta de consciência imensa a respeito da... Imagina, coronel, que você já deve ter visto também em blitz, né? Aí, difícil. Aí a gente tenta contemporizar e as pessoas... tem alguns até que nos criticam, eu vejo alguns meios que... porque vocês estão pegando trabalhadores. Só que, infelizmente, gente, a lei, ela não dá esse benefício de, esse aqui não... Exceto, né? Salvo não você. Há exceções. Ela tem que ser aplicada ao que a lei determina. O objetivo da lei é salvar vidas, né? Salvar vidas, cuidar da integridade física das pessoas. Então, ela deve ser cumprida por todos, sem exceção nenhuma. Sem exceção da própria polícia, inclusive, dos agentes de trânsito. Todo mundo tem que respeitar a regra. Nós fazemos blitz, Fernanda, e essas blitz as pessoas não conseguem entender a importância. Ela não tem só o aspecto preventivo, administrativo de trânsito. As blitz salvam vidas e prendem criminosos. Nós prendemos criminosos com mandados de prisão, recuperamos veículos. Você imagina um sequestro, em que a pessoa esteja no sequestro relâmpago e ela perceba que tem uma blitz lá na frente e alguém que vem no sentido oposto sinaliza com um semáforo avisando que está tendo blitz. Essa pessoa com certeza vai desviar. E para aquela pessoa que figura como vítima, foi um momento importantíssimo no qual ela poderia ter sido salva. Era a esperança de ter sido salva, né? Exatamente. Então aqui vai um conselho a você, cidadão, não faça isso, tá? Porque existe o aspecto da fiscalização de trânsito, mas nós também preservamos vidas, aprendemos drogas, prendemos pessoas com ordem de prisão e tantas outras ações que são benéficas à sociedade. E apreende um veículo que, se tivesse em circulação, poderia colocar, inclusive, em risco a sua vida, você que está nos ouvindo aí, viu? No Pai Querer por Você. Então, você tem que ajudar, na verdade, os agentes de trânsito a fazer com que as pessoas tenham consciência de que tudo isso é para que a gente tenha vida e que a gente consiga ter uma vida melhor, com menos medo, de qualidade, é isso mesmo. Coronel, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te conhecer, viu? Prazer foi meu, Fernanda. Para mim foi uma grande oportunidade estar aqui. Espero que desse bate-papo informal nós tenhamos concorrido para que você, que está nos vendo aí e nos ouvindo, se conscientize a respeito da importância de aderir ao preceito normativo, independentemente de sanções de caráter administrativo. Vocês são os principais atores desse contexto todo. E um abraço para todos os policiais militares, viu? O meu reconhecimento pela dedicação e pelo amor que vocês têm à profissão, que eu sei que não é fácil. Obrigado. Marcelo, muito obrigado, foi um prazer te receber aí. Até que enfim que eu consegui te trazer, né? Esse homem trabalha demais. Foi um prazer. E parabéns pela campanha do Maio Amarelo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a todo mundo que trabalha lá na CMTU, que eu sei que faz um trabalho sério e que realmente muda a vida da gente, né? Exatamente. Eu creio que a gente, como agente público, a gente pode ser o transformador, né?
de situações no cotidiano, né, Coronel? Que a gente pode trazer benefícios à população e eu acho que é a nossa obrigação. A minha admiração, o senhor sabe, isso aqui me ajudou tantas vezes aí, eu até tenho vergonha de como agradecer. Somos parceiros, né? É isso mesmo. Mas sempre é uma honra, e principalmente estar aqui no mesmo palco aqui com Você viu? uma pessoa Muito bom. com quem eu admiro. E você agradeço a sua Obrigada, simpatia. obrigada. Eu sempre quero estar à disposição para outros Obrigada. temas. A CMTU tem uns temas espinhosos, né? Mas a gente está sempre à disposição para discutir. O que importa é que a gente acorda todos os dias, né, Coronel? E a gente quer fazer sempre o melhor pela nossa cidade. E tá fazendo. E, assim, com os acertos, com os erros, mas a gente sempre quer fazer o melhor. E a gente sempre vai fazer o melhor. Então, obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui. E a nossa cidade cada dia mais bonita, mais linda, mais organizada. E quem sabe, com as pessoas se conscientizando, a gente possa viver em sociedade, não só no trânsito, mas como em todas as áreas da todos os nossa vida, setores né? da vida. Então, nossa cidade, que Deus abençoe nossa cidade e Amém. continue Amém. abençoando, inclusive Amém. o seu programa também. Amém, obrigada. E um beijo para você que ficou com a gente aí nesse sábado de manhã. Nós estamos terminando mais cedo. Agora vocês vão ficar com a equipe total da Paiquerê 91,7 para acompanhar em tempo real o jogo do Leque contra o Brusque, que acontece a partir das 11 da manhã no Estádio do Café. Fiquem com Deus, um bom fim de semana. Beijo!